A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por você estar conosco até hoje. E para você que ainda está nos conhecendo, eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal, a Escola da Fé Católica no YouTube, comigo, Luiz Maier, e todos esses irmãos que estão nesse ministério junto comigo. Toque no sino, nesse ícone do sino, porque cada vez que chegar a sua aula semanal, você vai recebê-la e vai poder estudar junto com a gente. Então, até o nosso último encontro, nós estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, estudamos sobre a Santíssima Virgem Maria, a posição dela, o lugar dela na igreja. E a partir de hoje, entraremos no tema Cristologia, quando no creio, você conhece o creio Niceno-Constantinopolitano, então ele diz assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, neste ponto em que nós estamos, nós já estudamos sobre os santos anjos. Então e sobre os santos anjos, e sobre a fé em um só Deus, sobre a Santíssima Trindade, estudamos tudo isso. Então, quando nós vamos professando a nossa fé no credo, no creio, nós vamos entendendo cada vez melhor o que estamos professando. E aí diz, continuando, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Então estudaremos o senhorio de Jesus Cristo, estudaremos que Ele é Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Então, quando estudamos a Santíssima Trindade, que Jesus é consubstancial ao Pai, junto com o Espírito Santo. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Então, tudo isso estaremos agora explicitando, estudando isso na Cristologia. E aí o credo continua. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Então já estudamos também sobre isso. Aí continua a profissão de fé, falando de Jesus. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Olha que lindo tudo isso, E nós entenderemos tudo isso. Eu sei que muitos católicos hoje não acreditam na volta de Jesus, mas nós vamos estudar este dogma da fé também, Se isso fosse uma fantasia, nós não proclamaríamos em toda a Santa Missa, que Ele virá e irá julgar os vivos e os mortos. Como vivos e mortos? Vamos estudar, você vai entender direitinho. Depois o credo continua. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas. Então, quanto que nós já estudamos sobre a Trindade, a ação do Espírito Santo na Igreja, na obra de Deus? Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. No nosso primeiro ciclo da Escola da Fé, nós estudamos sobre Igreja. Depois vamos explicitar um pouquinho mais essa unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade da Igreja. Tocaremos mais nesse assunto. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então essa é a nossa fé. E por conta de tudo isso, nós então hoje entramos no estudo da Cristologia, porque Cristo é o centro de tudo, Muita gente quer tirar Cristo e ficar só com Deus, Quantas falas de alguns na igreja professam isso? Eles falam de Deus, mas não falam de Jesus, não falam do Espírito Santo. E Cristo é o centro da catequese, Cristo é o centro da vida na igreja. Mesmo os sacramentos, ainda estudaremos sobre os sacramentos, todos eles. Mas todos os sacramentos giram em torno do sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é Jesus, Então Jesus é o centro de tudo. Aí eu trouxe para vocês, para ler com vocês também, um
um texto aqui muito interessante, que nós o tivemos no curso de teologia, quando eu fiz, e eu quero ler com vocês. Mas antes disso eu quero pegar, para que vocês se centrem nesse texto que eu vou ler, em Mateus capítulo 16, né? Então, eu estou pegando minha Bíblia aqui, você pega a sua Bíblia aí, né? Mateus capítulo 16. Vamos lá. Então, o que nós encontramos nesse texto de Mateus capítulo 16? É algo que nós já estudamos quando estudamos o primado de São Pedro. Mas agora, como a Bíblia ela é maravilhosa, ela é transcendente, né? São palavras sagradas, num mesmo assunto, né? Num mesmo texto, há diversas revelações. Então agora nós estamos falando de Cristo. Então diz assim, Mateus 16, versículo 13. Olha só, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, olha a coerência da Bíblia, olha a revelação e a historicidade da Bíblia. Chegando Jesus no território de Cesareia de Filipe, né? Isso é um local existente, real. Filipe reinava em Cesareia nesta época. É só você ir nos âmbulos da história, né? Nos preâmbulos da história, e você vai saber, nossa, realmente nesse ano, né, Filipe era governador ali da Cesareia. Então Jesus chega nesse território, porque Jesus é todo humano e todo Deus. Então ele caminhou, chegou, estava com os apóstolos nessa hora, com os seus discípulos, e ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? É a pergunta de Jesus. Por isso precisamos estudar. Quanto mais eu conhecer Jesus, mais eu o amarei e mais eu entenderei a sua proposta, o seu projeto de vir e fundar uma igreja para a nossa salvação. Então esse texto que eu vou ler para vocês é uma explanação dessa pergunta, né? Quem é Cristo? Por que estudar sobre Cristo? Então diz assim, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és um dos profetas. Presta atenção agora. Os filósofos dizem que eras um deles, um filósofo de origem judaica e influência helenística, né? Essa influência helenística era o mundo grego, né? A cultura grega. Os historiadores dizem que eras um pregador carismático, ambulante, dos quais haviam muitos na época. E os psicólogos? Os psicólogos dizem que eras um homem equilibrado, protótipo de uma personalidade ajustada, capaz de acolher a todos com a devida atenção. E os revolucionários? Os revolucionários dizem que fostes o ideólogo de uma revolução iniciada a partir da base, dos marginalizados, dos doentes, dos pescadores e pecadores. E os sociólogos? Há sociólogos que dizem que fostes um crítico da sociedade do tempo ou até um reformador social. E os cientistas da religião? Os cientistas da religião dizem que fosses um fundador de religião e te colocam ao lado de Moisés, Buda e Maomé. E os espiritualistas? Os espiritualistas dizem que já atingistes o grau superior de evolução, onde uma reencarnação não mais acontece. E os esotéricos? Os esotéricos dizem que és uma energia positiva, uma vibração benfazeja. E os umbandistas? Os umbandistas dizem que és Oxalá, o orixá da paz e da liderança. E os teólogos?
Nós, né? E os teólogos? Os teólogos dizem que és filho de Deus, que se encarnou, divino e humano ao mesmo tempo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E os estudiosos de mitos? Então, os estudiosos de mitos dizem tratar-se de um caso típico de mitificação de um ser humano. Há um fundo histórico que se desencadeou um processo, né? Num fundo histórico que se desencadeou um processo através do qual a pessoa mesmo não é mais levada em conta. Apenas os elementos mitológicos são ainda levados em conta. Outros dizem que és um simples judeu piedoso e zeloso que a história posterior idealizou e instrumentalizou para justificar uma instituição. Amém. E aí vem a pergunta: e para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é um fantasma ou ele é alguém concreto? Ele é alguém... O que a nossa igreja nos diz? Porque muitos, como eu acabei de ler para vocês, cada ciência, cada estudioso, né, aí na sua religião diz uma coisa de Jesus. Mas eu estou falando aqui com católicos, com cristãos. Se Jesus é a revelação de Deus, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como é que eu vou descobrir? Andando com Ele, me envolvendo com Ele. Os discípulos, até afirmarem que Ele era Filho de Deus, eles tiveram uma caminhada pessoal com Jesus. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus para não cair em erro, para não julgar Jesus de qualquer maneira. Está vendo? Olha, naquela época, João Batista já tinha sido degolado por Herodes. Elias, um profeta do Velho Testamento, foi arrebatado ao céu, diz a Bíblia. Jeremias morreu. E o povo estava lhe dizendo: olha, uns estão falando que você é João Batista, que você é Elias, que você é Jeremias. Aí Jesus falou: e você? Então, para você, meu irmão católico, quem é Jesus? Ou você ouviu uma das teorias, né? Uma de algumas coisas que eu te falei aqui, né? Talvez você ouviu um historiador, um psicólogo, um sociólogo, um cientista da religião, os espiritualistas, os esotéricos, os espíritas, né? Os estudiosos de mitos. Para quem você deu ouvido, não é? Então você tem que prestar muita atenção em quem você está dando ouvidos. Sem críticas a nenhuma opinião, não. Mas eu estou falando com cristãos católicos aqui. Você precisa ouvir o que a igreja fala. Qual é a revelação que o mundo espiritual nos trouxe de quem é Jesus? Jesus não é um caminho, uma verdade e uma vida assim de tantas outras. Não, 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 não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se brinca com o mundo espiritual, não se brinca com Jesus. Quantos católicos dentro da igreja não sabem quem é Jesus? E o pouco que eu sei de Jesus é porque eu aprendi com a Santa Igreja e foi de caminhar com Deus, não de ouvir falar. Uma época na minha vida eu conhecia Deus e ouvi falar, mas eu comecei a caminhar com o nosso Senhor. Quantos de vocês caminham com o nosso Senhor, estão agora felizes e concordando com o que eu estou falando? É diferente você ter um encontro pessoal com Jesus e caminhar a tua vida, não é? Então, talvez você está falando no seu coração, mas eu não tive esse encontro. Não, então tenha. Dobra teus joelhos. O que mantém você em comunhão com Deus é o teu amor a Ele, amor à verdade, é a tua humildade. Uma igreja sem joelho no chão, sem oração, não subsiste, né? Então nós somos igreja, joelho no chão, caridade, jejum e oração, é o que a Santa Quaresma sempre nos ensina, não é? Mas isso não pode ficar só na Quaresma, tem que ser a vida do cristão. Então, precisamos conhecer Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Então eu te convido a isso, não é? Então, eu vou deixar todas essas perguntas aqui. Você está com Mateus capítulo 16, aí com você. E então, de hoje em diante, de agora em diante, você se preocupe com a sua salvação. Porque tudo passa nessa vida, os dias passam muito rapidamente.
E da mesma maneira que você está me ouvindo agora, chegou o momento de você participar dessa aula. Chegará o momento em que concretamente você estará diante de Jesus, né? Ou na sua segunda vinda, ou eu posso morrer agora, você pode morrer agora, é uma realidade. Como você estaria agora se apresentando diante de Deus? Se você morresse agora, meu irmão, e ali, ó, tete a tete, olho no olho, face a face, você e Deus. Então eu quero te convidar hoje, eu nunca fiz isso, nós nunca fizemos isso direito aqui, mas eu quero te convidar a orar agora. Vamos orar, vamos encerrar essa nossa aula, esse nosso encontro aqui orando. Quero te convidar, meu irmão, fecha os teus olhos, aonde você está aí, né? Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração, liga todo o teu pensamento em Deus agora. Não adianta você estar aqui, a tua cabeça estar lá longe, esteja inteiro agora na presença do Senhor. Que tua alma, teu corpo, teu espírito, tua alma se coloque na presença do Senhor. Reze assim junto comigo. Senhor Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero conhecer o teu nome, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero estar e andar em santidade na tua presença. Eu sei que tu és um Deus capaz de perdoar pecados. Por isso nós, Senhor, nos rendemos aos teus pés e clamamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, lava-nos no teu santo e precioso sangue, ó Deus. Quebra da nossa vida tudo aquilo que nos separa de ti, tudo aquilo que é mais forte do que nós mesmos e que quer nos separar de ti, Senhor, vem com tua mão poderosa sobre nós, sobre a tua igreja, sobre a minha vida, que sou igreja também. Jesus amado, dá-me a força do Espírito Santo para que eu caminhe, para que eu me aproxime de Ti, que seja um prazer no meu coração conhecer o Senhor, andar na presença do Senhor, no temor, na alegria. Deus, muito obrigado. Eu me entrego a Ti, Senhor Jesus. E eu declaro diante de todo o mundo espiritual, dos irmãos aqui presentes, que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu único Senhor. Senhor do meu passado, Senhor do meu presente e Senhor do meu futuro. Que o teu senhorio, Senhor, esteja sobre a minha vida e a vida de toda a minha família. Dá-nos tua bênção, protegei-nos com o teu sangue e com a presença dos teus santos anjos. Tudo isso nós te pedimos pela poderosa intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. Muito obrigado por tudo, Senhor. Aleluia, glórias a Ti. Amém. Amém. Então, muito obrigado, irmão. Estamos e continuaremos na presença do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.